Olá, tudo bem? Aqui é a professora de Química, Núbia Mello, e hoje nós vamos falar sobre fórmulas e nomenclatura dos ácidos. Bom, para a gente falar dos ácidos, a gente precisa lembrar qual a definição dessas substâncias. Então, ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre ionização e libera como cátion H+. Então, aqui, ó, reação de ionização. Ácidos são compostos moleculares, eles são moleculares porque a ligação química entre os elementos químicos é do tipo covalente, que em meio aquoso sofre ionização formando soluções que apresenta como único cátion, e aí a gente pode ter o hidrônio, que é H3O positivo, ou cátion hidrogênio. Então, todas as vezes que você encontrar ou hidrônio ou cátion H+, você vai ter como substância a classificação ácida. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente identificar a quantidade de H+ que cada ácido pode liberar. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos HBr. Então, na fórmula molecular desse ácido, só tem um hidrogênio. Então, lá no produto, a gente vai ter a formação de um cátion H+. No exemplo 2, nós temos H2SO4. Então, aqui o índice indica que tem 2 hidrogênios nesse ácido. Então, aqui no produto, a gente vai ter o cátion 2H+. No terceiro exemplo, nós temos H3PO4. Então, nesse ácido, nós temos 3 hidrogênios. Então, vai ter a formação de 3H+. E, por último, nós temos um exemplo de um ácido que tem a presença de 4 hidrogênios na sua fórmula molecular, então vai ter a formação de 4H+. Então, isso aqui são reações de ionização que todo ácido sofre em meio aquoso para que ocorra a formação do íon H+. Bom, e aqui a gente vai exercitar para a gente estar identificando as reações de ionização. Então, na questão 1 fala assim, a equação correta da ionização do ácido sulfúrico é. E aí a gente pode estar relembrando da aula anterior, das aulas anteriores, que a gente trabalhou sobre a nomenclatura dos ácidos. Então, se é ácido sulfúrico, a terminação ico nos indica que é um ácido classificado como oxiácido. O que é isso? Na sua fórmula molecular vai ter a presença do oxigênio. Então, aqui, ó, na letra A até a letra E, a gente tem a presença de oxigênio na fórmula dos ácidos. Então, como que a gente vai identificar qual é a reação de ionização correta do ácido sulfúrico? Então, vamos lá. A gente viu no exemplo anterior que o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Então, a gente vem aqui para o lado do produto e a gente vai identificar aquela reação que vai ter como formação, como produto, 2 íons H+, ou o hidrônio. Então, aqui, ó, na letra A gente tem apenas um hidrônio. Então, a letra A a gente já descarta, alternativa A. Na letra B, teve a formação de 2 hidrônios. Na letra C também. E na letra E. Então, aqui a gente já pode descartar letra A e a letra D, porque tem a formação de apenas um H+. Então, qual a alternativa que a gente vai marcar correta? Então, o que a gente precisa estar lembrando também? O oxigênio ele é da família 6A. Os elementos químicos da família 6A, para ele ficar estável, ele precisa receber 2 elétrons. Então, o que isso significa? Que o oxigênio tem um NOx -2. Então, o único ânion que vai apresentar para a gente na reação de ionização -2 é a letra E. Então, aqui, ó, por exemplo, na letra B, o NOx desse oxigênio é -1. Na letra C, o NOx do oxigênio é -3. Na letra D, a gente descartou porque só formou um H+. E na letra E, nós temos o NOx do oxigênio -2, porque ele é da família 6A. E temos a formação de 2 íon hidrônio. Então, a resposta correta da reação de ionização do ácido sulfúrico é a letra E. Bom, como que a gente vai definir a fórmula dos ácidos? As fórmulas dos ácidos são representações químicas utilizadas para identificar essas substâncias. Então, a gente vai aprender hoje nessa aula 3 aspectos importantes para a gente determinar as fórmulas dos ácidos. Então, primeiro, a gente precisa conhecer a fórmula geral padrão. Então, o que isso significa?
todo o ácido nós vamos ter aqui, ó, como está falando aqui, como está mostrando nessa imagem. Nós temos o hidrogênio, porque se é um ácido, tem que ter a presença do hidrogênio, e o X, ele vai representar qualquer ânion. Segundo aspectos, precisamos conhecer a regra de nomenclatura de um ácido de acordo com o apresentado abaixo. Então, a gente sabe que na nomenclatura a gente vai utilizar a palavra ácido, o nome do ânion e a substituição da terminação. Lembrando que se for um hidrácido, a terminação é ico, se for um oxiácido, a terminação é ico. E aí a gente tem aqui essa observação. Terceiro aspecto importante, conhecer os nomes, as fórmulas e as cargas dos principais ânions. Então aqui eu trouxe uma tabela para vocês com os principais ânions que acompanham o hidrogênio. Então qual é a orientação? É decorar todos esses ânions? Não. Então você precisa ter essa tabela disponível para quando você for resolver o exercício, você ter acesso e olhar, mas não precisa decorar, ok? Então é importante também a gente ter acesso a essa tabela que contém os principais ânions que vai aparecer nas substâncias que são classificadas como ácidas. E aí a gente vai exercitar um pouco sobre a identificação dessas fórmulas. Na questão 2 fala assim, a chuva ácida é muito prejudicial para o meio ambiente e um dos fatores que mais contribui para o seu aparecimento é a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Da queima desses combustíveis, dois subprodutos, enxofre e nitrogênio, reagem com o oxigênio do ar, formando os gases dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Ao final desse processo, formam-se dois tipos de ácidos, o sulfúrico e o nítrico. Das alternativas abaixo, assinale a alternativa que apresenta as fórmulas moleculares do ácido sulfúrico e do ácido nítrico. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai aqui, ó, ácido sulfúrico, se a terminação é ico, vai ter a presença do oxigênio, e se é o sulfúrico, a gente tem a presença do enxofre, ok? Ácido nítrico, a gente vai ter a presença do nitrogênio como elemento químico, e a terminação também é ico, a gente vai ter a presença do oxigênio. Então aqui a gente já pode estar descartando a letra D, porque ele pede respectivamente. Então primeiro a gente vai identificar o ácido sulfúrico e depois o ácido nítrico. Então a alternativa correta vai ser a letra C, porque na letra C nós temos primeiro o ácido sulfúrico, como a gente viu anteriormente nas reações de ionização, e o ácido nítrico que tem a presença do nitrogênio. Terceiro, o ácido clorídrico é um líquido incolor ou levemente amarelado, que pode ser obtido a partir da reação entre os gases hidrogênio e o cloro. É um ácido bastante volátil, tóxico e corrosivo. Qual a opção que indica corretamente a fórmula molecular e o tipo de ligação nesse ácido? Então aqui, essa questão ela é bem interessante, dá para você resolver de forma bem rápida. Por quê? Quando se fala de ligação que une os elementos químicos de uma substância ácida, a gente precisa relembrar o quê? Se ele é uma substância, um composto molecular, então o tipo de ligação química só pode ser covalente. Então a gente olhando aqui nas alternativas, a gente tem como ligação covalente somente a letra B e a letra E. Então as demais a gente já pode descartar. E como que a gente vai saber qual dessas duas alternativas é o ácido clorídrico? Clorídrico lembra cloro, e aí você precisa estar associando e lembrar que o cloro, ele é da família 7A. E a família 7A tem 7 elétrons na sua camada de valência, então ele só precisa receber um elétron para ele ficar estável. E aqui na letra E, a gente tem a presença de 2, índice 2 no hidrogênio. E o hidrogênio, ele é um elemento químico que só possui um elétron na sua camada de valência. Então a resposta correta é a letra B de bola. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho e relembrar sobre a nomenclatura dos ácidos. Bom, para a gente falar sobre as nomenclaturas dos ácidos, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os dois tipos de classificações. Então, a gente pode ter ácidos classificados como os hidrácidos ou oxiácidos. Então, qual vai ser a nomenclatura dos hidrácidos? Então, segue a regra geral. Tem aqui, a gente vai colocar a primeira palavra ácido, em seguida o nome do ânion que acompanha o H+, e a terminação
hídrico. Então, todas as vezes que a gente tiver um ácido hidrácido, a terminação desse ácido vai ser hídrico. E aí aqui nós temos os oxácidos. O que é interessante aqui lembrar? Os oxiácidos têm a terminação ico e a gente precisa também estar associando essa nomenclatura com as famílias. Então, nós temos aqui a família 4A, 5A, 6A e 7A da tabela periódica. Esses elementos vão estar acompanhando o hidrogênio e aí, por isso, tem a terminação diferente. Então, nós temos aqui, para a nomenclatura dos oxácidos, a palavra ácido, mais o nome do ânion e a terminação ico. E os oxácidos também têm umas exceções na sua nomenclatura. Por exemplo, se a quantidade de hidrogênio de uma substância que é classificado como padrão ou o ácido padrão e muda a quantidade de oxigênios, a gente pode ter o acréscimo de alguns prefixos e de alguns sufixos. Então, nós temos aqui, quando aumenta a quantidade de oxigênio, a gente vai ter um prefixo per. Se diminui a quantidade de um oxigênio, a gente vai ter a terminação oso. E se a gente tiver a diminuição de dois oxigênios, a gente vai ter o acréscimo do prefixo hipo. Então, vamos ver aqui como é que seria o exemplo. Então, aqui, ó, o ácido clórico, ele é óxido e ele é um ácido padrão. E aí, como que pode mudar a nomenclatura do ácido de acordo com a quantidade de oxigênios? Então, aqui, ó, o ácido clórico tem 3 oxigênio. Se a gente aumentar a quantidade de oxigênio, como fala aqui, ó, nós temos aqui esse exemplo acima. Aumentou a quantidade de oxigênio, tinha 3, agora tem 4. Então, como que vai ficar a nomenclatura? Ácido per, como está aqui na fórmula, clórico. E se a gente diminuir um oxigênio, como exemplo aqui, ó, antes tinha 3, agora tem 2. Então, ficou ácido cloroso. Como está aqui na regrinha, muda a terminação. E se a gente diminuir 2 oxigênios, como tem aqui, ó, antes o ácido padrão tinha 3, agora ele só tem 1, então diminuiu. Então, vai ficar ácido hipocloroso. Então, como que pode facilitar essa nomenclatura diferente dos oxácidos? Você precisa conhecer das famílias 3A, 4, 5, 6 e 7A, qual é o ácido padrão, para você depois identificar qual teve acréscimo de oxigênio e qual teve a diminuição. Ok? Então, a gente vai aqui praticar um pouquinho. Com relação aos oxiácidos, sabe que os ácidos com o sufixo oso apresentam um oxigênio a menos que os terminados em ico. Com base nisso, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco na tabela abaixo. Então, aqui, o que a gente precisa observar primeiro? Ele quer que a gente identifique a fórmula molecular do ácido nitroso. E aqui na questão ele fala que quando tem a terminação oso, significa que teve a diminuição de oxigênio do nítrico. Então aqui, ó, no ácido nítrico, a gente tem 3 oxigênio. Se diminuiu, a gente vai identificar aqui, ó, nas alternativas, qual fórmula molecular apresenta diminuição de oxigênio. Então nós temos aqui a letra B, que tem 2, e a letra D, que tem 2 oxigênios. E o que vai diferenciar? A terminação, porque ele quer que a gente complete essa tabela. Então, a gente precisa identificar a fórmula molecular do ácido nitroso e o nome desse ácido aqui. Se tem a presença do oxigênio, a gente precisa identificar a terminação desse ácido com ico, que aí a gente vai achar aqui na letra D, que nós temos o ácido fosfórico e o ácido sulfuroso, ok? Por que é ico? Porque aqui a gente tem a presença de oxigênio. Por que é a letra D? Porque se é nitroso, do ico para o oso, a gente tem a diminuição da quantidade de oxigênio. Bom, e a próxima questão eu vou deixar como desafio para vocês, estar identificando a fórmula molecular dos ácidos que são comentados nessa questão. E na aula de hoje a gente trabalhou sobre fórmula molecular e a nomenclatura dos ácidos. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para ver essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!